Bom dia. Vou mostrar para vocês agora, fazer um tutorial bem geral, então já espero que vai ficar uma coisa realmente bem longa, do DWM. Então, aquilo que eu vou mostrar aqui, você pode aplicar tanto num sistema operacional Linux que já está instalado, junto com uma outra interface gráfica, quanto numa instalação do Arch Linux virgem, né, que você está lá ainda por linha de comando, no caso, terminou de fazer a instalação. Isso aqui seriam os passos subsequentes. Então, cadê? Criei aqui um roteiro que vai guiar a gente durante toda essa aula. E tem algumas coisas que vocês precisam ter noção antes de se começar. Né? Para você poder utilizar o DWM, você vai ter que instalar alguns pacotes, né, que são esses aqui selecionados. Então, basicamente, esse aqui é o comando. E os pacotes é o Shorg Server, Shorg Xinit, principalmente Shorg Xinit, tá? É extremamente importante. E o Shorg Xsetroot. Então, você tá ali no seu terminal, vou aumentar aqui a letra. Você coloca o comando para instalação com base no pacman, mete o Enter e ele vai fazer aí o seu processo de instalação. Eu não vou executar porque eu já fiz, né? Então, mas você precisa fazer isso. E após você ter feito isso, você tem que ter noção do seguinte: eu vou mostrar a instalação feita da forma raiz. Que se você entrar... Não, por que eu vim para aqui? Acho que o Firefox é melhor. Porque se você entrar na Art User Repository, o DWM ele existe lá. Entretanto, aquilo que está disponível no Art User Repository, eu não sei como é que executa as customizações. Diferente da forma raiz, que é feita pelo próprio site do Suckless, que é o pessoal que fez o DWM, aí eu consigo aplicar as customizações que eu vou mostrar posteriormente e a aplicação de patches, que faz com que ele tenha uma aparência diferente, um comportamento diferente. E é o seguinte, o DWM é feito para o pessoal que tem uma filosofia que é bem minimalista, simples. Suckless significa sucks, como é que eu posso dizer? É uma coisa que não é um pé no saco, entendeu? É uma coisa difícil de traduzir mesmo, suckless. E esses programas tendem a ser bem eficientes e minimalistas. E você, apesar disso, ele tem muitas opções de coisas que você pode acrescentar nele. Que o pessoal vai disponibilizando aí, o pessoal da comunidade vai disponibilizando. Se produz e disponibiliza. E o que acontece? Pra você ter noção do quão pequeno é o DWM, quase todos os programas daqui são escritos na linguagem C. E, cara, o programa do DWM tem só 2.000 linhas de código, aproximadamente isso. Isso é uma coisa muito pequena para quem mexe com isso, vai ter essa noção. Então, por isso que eu vou mostrar essa forma raiz aqui. Né? Se você vier na Art User Repository, ele existe, junto com outros programas relacionados a ele. Mas a gente vai fazer pela forma raiz bem aqui. Então, além disso, é o seguinte. Para trabalhar com DWM, a gente vai instalar junto outros dois programas, que é o dmenu, né, que é essa barrinha... Peraí. Que é essa barrinha aqui, onde você pode chamar algum programa, né? Deixa eu ver aqui, Gedit, por exemplo. E chamar os programas para serem executados, assim que você abre. Substituir esse menu aqui. E o terminal. O emulador do terminal do DWM é esse aqui, o ST. Né? E eles têm... A parte da filosofia deles é o seguinte, o código... o negócio é tão minimalista que o próprio código-fonte é a documentação dele. Então vocês vão ver, a gente vai abrir aqui e vamos, inclusive, editar algumas coisas. Bem, eu vou entrar aqui na aula, na pasta que eu tinha separado para fazer tudo isso. E é o seguinte, a gente precisa baixar os programas relacionados a ele. A gente vai fazer isso, como eu estou considerando aqui também a possibilidade de uma instalação de alguém que está no Arch Linux, já acabou de instalar e ainda está só em linha de comando, né? Então vou fazer tudo aqui pelo terminal dessa forma. Você precisa ter o comando wget. Com o comando wget você vai baixar, pegar esse link daqui, que é exibido nesse canto inferior esquerdo, lá no terminal, para você baixar o .tar, que é o arquivo compactado dele. wm, opa, não, https, dois pontos, barra, dl.suckless.org barra
dwm/dwm dígito 6.3.tar.gz. Opa, teve algum probleminha aqui, ele não pegou. 6.3.tar. Agora sim. Ele vai fazer o processo de download. Isso, você meteu um ls, olha aí. Já tá aqui o nosso arquivo compactado. E depois de baixar ele, a gente vai baixar agora o ST e depois o dmenu. ST é esse daqui. Vou aproveitar o próprio link do DWM. org st/st dígito 0.8.5.tar.gz. Tá baixando. Aproveitar e agora vem aqui em Tools. Em Tools e a gente vem aqui em dmenu. Pronto, esse daqui que a gente vai baixar. Então, vou aproveitar também o link. Tools. Tools. Dmenu. Dígito 5.1.tar.gz. Certo, metendo aqui um ls, eu já tenho todos eles baixados aqui. E agora é o seguinte, eu vou descompactar todos eles, vou criar um for aqui bem simples para descompactar, porque acaba que é um por um, né? E do tar, o comando para você descompactar é tar-exvf. Eu vou fazer isso daqui para que ele descompacte justamente cada um dos elementos que termina com .gz. Ok? Pronto, se eu meter um ls agora, aqui, esses em azul são justamente as pastas com os nossos programas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar em cada um deles, vou compilar e depois eu vou reiniciar aqui o meu sistema e explicar algumas coisas. Ah, né, verdade, esqueci de uma coisa. Antes de fazer isso, antes de começar a execução dele, eu tenho que falar de algumas coisas, que é o seguinte. Como é que você ajusta o início deles no Display Manager, ou se você vai utilizar com o Xinit RC? Que é o seguinte, quando você vai instalar, por exemplo, o i3, que é um Talion Window Manager, e você faz a instalação aqui pelo terminal, né? Você dá lá o pacman -s e você chama lá i3 Window Manager, ele cria automaticamente na pasta de sessões o arquivo Xsession, para que você consiga abrir ele pelo seu Display Manager. Display Manager é aquele programa de início, né, onde você coloca lá o usuário e a sua senha e você entra. Agora no DWM não, você na compilação ele cria o executável, só que ele não faz esses ajustes. E é aqui que vai entrar aquelas instalações iniciais que eu havia mostrado aqui, principalmente o Shog Xinit. Então o que você tem que fazer? Vamos começar pela sessão. Se você está utilizando já um Display Manager bonitinho lá com a sessão, né, e você tem que criar sua opção do DWM, né? Você vai entrar em cd user share accessions, meter um ls aqui, e você vai ter que criar esse arquivo de DWM desktop, né? No caso eu vou fazer aqui um exemplo, vou colocar vim dwm2.desktop, só para exemplificar. Assim que abrir com vim, você vai pegar esse elemento aqui que eu coloquei, todo esse texto, né, dá um Ctrl C, e você aperta I para inserir, Ctrl Shift V, e pronto, você dá um ESC, vai aqui em dois pontos, WQ, e aperta o Enter. Aí ele vai criar. Você tem que, lembra do seguinte, gente, vocês têm que começar o vim aqui com sudo, tá? Porque como você está criando um arquivo justamente num daqueles diretórios de raiz, né? Você precisa ter a permissão de superusuário.
Então pronto, tendo feito tudo isso, daí o WQ2 e pronto. Se eu meter aqui um ls, ele existe. E agora lá eu vou ter duas opções para executar o meu DWM. Só que isso daqui é trabalhando como se fosse uma opção do Display Manager. E quando você executa, por exemplo, a tecla de saída do DWM, ele vai terminar a sessão e vai voltar para o Display Manager. No meu caso, do jeito que eu estou utilizando ele aqui, não é dessa forma que ele trabalha. Ele trabalha lendo o xinit.rc. Vou dar aqui um sudo. Opa. Estou editando ali, cara. Daqui. Aqui um sudo rm dwm2. Eu não preciso disso. Já tem ali, né, para mim. Você vai fazer o seguinte. Dentro da sua pasta home, né, para você saber qual é a home. Dentro da sua pasta home, você vai lá e você vai copiar o arquivo de configuração xinit.rc e como um arquivo oculto dentro da sua pasta home. Então você vai dar ali um sudo, não, acho que não precisa de sudo, cp /etc x11 xinit.rc e você vai copiar lá para sua home, né, com o ponto antes e o nome xinit.rc. Tem que ser desse jeito, porque senão ele não vai dar certo. Você tem que escrever o nome dessa forma. Assim que você faz isso, você vai ter esse arquivo xinit.rc e você vai ter que fazer uma edição simples. Assim que você fazer, você vai ter que colocar aqui um bet.xinit.rc. Você vai ter que chegando aqui nesse último if, né, abaixo dela vai ter algumas coisas, você vai poder apagar sem nenhum peso na consciência, tá? Você apaga aquilo que está lá e você vai colocar o exec DWM. Assim que você fizer isso, esse aqui depois, se quiser, no caso eu gosto, eu coloquei esse while true justamente para que quando eu executasse o comando de sair do DWM para depois ele reexecutar, eu costumo fazer isso justamente para atualizar quando eu recompilo ele. Porque o DWM ele tem esse comportamento, ele não tem assim um arquivo de configuração, é basicamente os arquivos para você compilar ele, você tem que recompilar ele toda vez que você faz alguma modificação e fica usando ele até o ponto que você não precisa de mais mudar, entendeu? Eu tinha colocado alguns elementos aqui também, elementos como compositor, a questão do teclado também vem aqui no xinit.rc, tá? Mas como eu vou aplicar mais tarde um patch do auto start, tem uma outra forma do DWM executar alguns comandos assim que ele inicia, entendeu? Por isso que eu deixei isso aqui comentado. Mas que é essencial você colocar esse loop e esse exec DWM. Isso é importante de colocar nesse arquivo de configuração aqui do xinit.rc. E eu fiz uma forma, assim que você tem aí o seu xinit.rc configurado e fez lá as compilações, vamos aqui agora fazer as compilações, cd, aulão, ls. Vamos entrar aqui primeiro no DWM, cd, dwm. Aqui um ls. Então, basicamente são esses aqui os arquivos que a gente tem. E aqui nesse make config.def é onde tem alguns elementos de configuração. Tem o .h, config.h, só que ele é gerado a partir da primeira compilação que a gente vai fazer. Junto também é gerado o primeiro executável do DWM. Então bora lá. Para a gente fazer a instalação, você tem que colocar sudo make clean install. Perceba que é bem rápido a compilação, realmente uma coisa bem ligeira. Pronto, terminou a compilação. E agora a gente vai repetir esse mesmo processo para os outros dois. Então, cd dmenu. Vou dar um ls só para ver aqui. Então, bora lá. Sudo make clean install. Pronto, instalou. E agora, cdst. Vou dar só um ls aqui para ver. De novo, sudo make clean install. Pronto. Se você está com aquela instalação virgem de DWM e fez todo esse processo de compilação e o ajuste do documento do .xinit.rc, tudo que você precisa fazer agora é colocar um startx e apertar Enter aí no seu computador, que vai abrir toda essa interface do DWM. Ele vai ler esse xinit.rc e vai abrir. Lembrando o seguinte,
você não precisa tornar ele executável para fazer pelo StartX. Mas eu fiz uma coisa diferente. Na minha circunstância, eu vim aqui na Art User Repository, eu baixei um programa que ele torna viável o uso do Xinit RC como se fosse uma Xsession. Tanto que se eu entrar aqui na pasta, rapidinho, cd user share sessions, tem esse daqui, Xinit RC Desktop. Como é que eu atingi isso daqui? Isso daqui aconteceu quando eu instalei um pacote chamado aqui Xinit Xsession. Você vem aqui na Art User Repository, você pode pesquisar aí fácil como é que faz a instalação desse daqui na sua máquina, através do Art, né? No meu caso eu uso o Paru, -ss, vou colocar aqui, Xinit, como é que tava lá? Vai estar ruim aqui, isso, Session, Xsession. Vai pesquisar aqui só para exibir. Então você pode utilizar ele para pesquisar e para executar a instalação. Assim que você faz a instalação, ele vai criar esse desktop e você tem que tornar esse Xinit aqui executável para que ele rode, entendeu? Aqui apontou, permite o Xinit RC para ser executado como uma seção do seu Display Manager. Então é esse aqui o que eu utilizo. Porque eu gosto de utilizar o Display Manager e se eu utilizasse pelo StartX, né, não seria viável sem o uso com o uso do Display Manager. Eu teria que desabilitar ele para poder utilizar. Como eu gosto do Display Manager, eu faço isso. Então tá bom. Já fizemos as compilações. Agora eu vou resetar aqui o meu DWM. Depois vou... Gente, eu mudei muitas das minhas teclas, tanto que eu vou mostrar aqui o processo de edição. Antes de utilizar o DWM, eu usava o i3 do Window Manager. Então, assim que eu instalei, eu fiz algumas mudanças nas teclas, mas eu vou mostrar agora como é que é o padrão, por isso que eu não falei de nenhuma até agora. Mas o que eu vou falar agora eu mantive, que é Super, a tecla de Super, né? No caso, o padrão DWM vem um Alt, mas eu já coloquei o Windows, Shift e o Q. Ele é como se ele saísse da sessão, só que como eu coloquei aquele loop, ele vai sair e voltar na mesma hora e vai pro DWM padrão. Tem uma coisinha que eu esqueci de fazer. Seguinte, para você mover as suas telas, é o tecla de Super, né? No caso agora é o Alt, Shift e vou mover aqui o OBS lá para tag 9, para de trabalho 9. Aperto 9, pronto, ele foi para lá. Aquelas que são ocupadas ficam com o símbolozinho, né? Vou rapidinho, isso. Peraí. Como é que era? G Adventure, agora sim. Vou mandar esse daqui para 2, vou ficar aqui. O que acontece? Em geral, o DWM, quando ele se inicia, como já não tinha uma tela por trás, ele inicia dessa forma, tudo preto. Se você está vendo isso, é justamente o normal que se acontece, né? Esse é o normal dessas circunstâncias. E a partir de agora que a gente vai começar a trabalhar nesses processos aí de customização. Eu vou fechar aqui rapidão, para você fechar uma aba no DWM, a tecla Super, no caso é o Alt, Shift e C. Fechei lá aquele terminal, agora eu vou mover esse daqui para 8, igual estava antes, tag 8, e eu vou ficar aqui na 1 trabalhando. Para você chamar um terminal novo, que é justamente o padrão, por isso que eu compilei lá, o ST, é o Alt, Shift e Enter. E ele vai chamando, vai chamando, vai chamando. Eu coloco esses Pokémon, gente, justamente para poder diferenciar entre os terminais, não só nos tutoriais, mas durante o trabalho mesmo. Só que recentemente esse Pokémon Color Script tem dado um erro que ele torna preto aqui as letras. Eu tenho que manter um ls e depois executar. Então, vamos trabalhar agora. Como é que funciona? O DWM tá ali um Window Manager, só que é dinâmico, né? Por isso que é Dynamic Window Manager. Mas onde é que está toda essa dinamicidade dele? O que ele tem de tão especial? Em geral, você consegue trabalhar ele pegando com a tecla Super. Você pode arrastar a janela, se tornar ela flutuante. Para fazer ela voltar ao normal, é o Super, Shift e Enter. Se eu quiser tirar ela de lá também, seria isso. Alt, Shift e Enter, ela vira flutuante, só que parada onde ela está. Ela tem, por padrão, o DWM ele é muito cru.
Você se lembra que tinha um Systray aqui do OBS, etc. Tem umas coisas aqui também que pode colocar a respeito de status. Eu vou mostrar isso manualmente daqui a pouco. Só que, por padrão, o DWM ele é muito cru. Então isso tem esse problema. Por isso que você tem os patches para você ir acrescentando. E, por padrão, ele vem com essas 3 opções de tela. Que é esse padrão aqui de mestre e stack, né? Onde essa master fica grandona. Você pode ajustar o tamanho dela apertando o Super e o H ele vai puxando para a esquerda e o L vai puxando aqui para a direita. Quando você coloca a mão no teclado, você vê essas coisas, é bem interessante mesmo. Com o J, ele vai alternando entre as janelas que estão abertas. No caso, você pode ver ali o cursor. Apertando o J ele vai para baixo e K ele vai para cima. Uma vez que atingir o limite, ele é como se fosse cíclico, né? Tô aqui na master, aperto o K que é para cima, ele vai lá para a última, para esse último aqui. Em geral também ele tende a seguir a sua localização com o mouse. Se eu apertar o Alt T, ele fica dessa forma, que é o padrão, na verdade já nasce com isso. Se eu apertar Alt M, ele maximiza todas as telas e ele coloca dessa forma um número entre os colchetes, e para alternar entre elas é como se todas elas estivessem maximizadas aqui nessa mesma área de trabalho. Eu aperto o Alt e o J ou K e ele vai alternando entre elas aqui dentro. Entendeu? Se eu apertar Alt e T de volta, ele retorna ao normal. Lembrando que a master fica aqui. Eu aperto F. Alt F ele fica desse jeito. E o que acontece? Acontece que agora todas essas janelas se tornaram flutuantes. Ainda assim, para arrastar eu preciso apertar o Alt. Mas se eu chamar um terminal novo aqui, Alt Shift Enter, ele fica nascendo bem ali naquele cantinho. Entendeu? Aí para fechar é Alt Shift C. Estou mostrando essas teclas padrões porque acho que alguém esteja interessado em mantê-las. Já eu vou mostrar mais tarde como modificá-las, porque eu me acostumei de outra forma, eu saí do i3. Lembrando o seguinte, gente, aqui não tem como você ficar movimentando, mudando o lugar dessas janelas, né, das janelas abertas. O que você pode fazer é o seguinte, estou aqui selecionado, aperto o Alt e o Enter, ele alterna com a Master. Isso é uma coisa que você pode fazer. Caso eu vou lá selecionando, aqui eu vou no C3, por exemplo. Estou ali selecionado com o teclado, Alt e J, né? Fui descendo até lá, aperto Alt e Enter, ele traz para Master. Mas há outras coisas que você pode fazer. Você pode colocar ou mais de uma janela dentro da Master. Por exemplo, você aperta Alt I, ele puxa. E assim ele vai tendo aí. No caso, eu fiz isso 3 vezes, eu vou manter 3 janelas dentro da Master. É o padrão dele. Agora, se eu quiser expulsar da Master, também pode. É o Alt D. Né? Que já ia no caso Super, né? Quando tá falando aqui Alt, gente, é Super, tá? Super D. Aí para fechar é Super Shift e C. Ele vai fechando. Se eu tirar todos da Master, fica tudo desse jeito, porque teoricamente não há Master, né? Aí eu vou puxar uma de volta aqui. Perfeito. Então é assim que você trabalha com ele. Então vou fechar todos aqui. Vou fazer agora o processo de edição do CD. Eu vou aumentar aqui o tamanho. Para você aumentar o tamanho é Ctrl Shift e o Page Up. E o Page Down ele diminui. Então bora lá. CD, aulão, ls. Eu vou fazer uma mistura aqui. Eu vou fazer logo algumas edições preliminares no DWM, mas eu vou falar também a respeito da aplicação de patches. Cadê? Eu vou entrar aqui. Se a gente vir aqui no DWM, aquilo que eu havia comentado, existem várias modificações que o pessoal disponibiliza que você pode aplicar, que vão acrescentar e deixar o DWM um pouquinho mais sofisticado. Dentre elas, aquelas que eu mais gosto, que são as que eu utilizo, acho que são 5. Lembrando o seguinte, gente, quanto mais patches você vai aplicando dentro do seu DWM, maior é a tendência de o negócio não dar muito certo, entendeu? Então, dependendo das circunstâncias, quando vai dando os erros, você vai ter que fazer a aplicação dele manualmente. Então, e algumas vezes os patches é um pouquinho grande, o erro se propaga é um pouquinho grande. A correção, a aplicação manual pode ser um pouquinho exaustiva a primeiro momento. Mas uma vez que você consegue fazer o negócio funcionar, cara, tá funcionando. Você não precisa mais nada, entendeu? Você compila e fica usando
sem dor de cabeça. Então, quais são os que eu gosto de usar? O Urgent Border. Porque, por exemplo, eu estou aqui numa guia no Telegram, clico num link e abre no meu navegador de internet, que está em outra área de trabalho. Ele fica piscando ali com uma cor do tema urgente, né? O Auto Start, como eu disse, é um patch que vai fazer com que ele execute algumas coisas de forma padrão assim que ele liga. O Centered Master ele aplica mais duas formas de organização de tela, além dessas três, né? A flutuante, essa padrão de mestre stack ou essa maximizada aqui, né? Cadê o outro? O per tag. O que acontece? Vamos supor que eu tenho a 4 e a 3. Vou abrir aqui mais outros dois terminais. Se eu colocar aqui na área de trabalho 4 maximizado e eu vou lá para 3, tudo foi maximizado também. No caso, o per tag ele faz o seguinte, ele faz com que cada área de trabalho possa ter a sua própria forma de organização. Enquanto aqui eu gosto de mexer em Master Stack, lá eu vou querer maximizado. Entendeu? No caso, eu não gosto dessa coisa de ser o mesmo para todas as áreas de trabalho. Por padrão, quando se inicializa, todas elas vêm com esse super T, né? Que é essa configuração de mestre stack. Mas eu gosto apesar de por padrão vir tudo assim, eu gosto de modificar ao longo que eu vou ligando e mexendo no computador. E o Sys3 é aquele negócio que aparecia. Aquela coisa de status, como memória RAM, bateria, etc. É um outro programa que se coloca. São outros 500. Eu tô pensando em fazer um diferente dele só para falar dele, porque é um pouquinho mais complicado mesmo. Então, bora lá. Como é que esses são os patches? E através dos patches a gente vai aplicando essas diferenças. O que a gente faz agora? Para você ter os patches, você vem aqui, né, no site do DWM, clica em patches e vamos agora baixar os patches que a gente precisa, né? No caso, quais eram mesmo? Não decorei todos. Opa. O Sys3, me lembro. Auto Start. Vamos começar por ele. Auto Resize Auto Start. Centered Master. Lembrando que é sempre bom, além de baixar o patch, você lê aquilo que está escrito, né? Porque, por exemplo, no Auto Start é importante você ler que ele mostra, olha, para você fazer um negócio executar, você tem que criar a pasta oculta DWM e conter lá o bloco executável em shell. Entendeu? Que é justamente aquilo que você quer que seja executado ao iniciar. O outro start, sys3, ERSTU. Então, bora lá. Começar pelo per tag, tá aí embaixo. Sys3, cadê o Sys3? E o último que é Urgent Border, esse aqui. Enfim, basicamente são esses os 5 patches que eu gosto de utilizar. E é o seguinte, quando você abre e vê os patches, tem sempre muitas opções. Tente ir naquela que é mais atual, ok? Ou que pelo menos acompanha a sua versão DWM. Mas é bom manter as coisas sempre atualizadas. Então no caso aqui, parece que ele está organizando, o mais antigo está aqui embaixo, parece que o mais novo é esse. 2020, esse aqui que você clica com a nova tab, e aqui, salvar página como, e ele vem como esse aqui, né, diff, esse aqui, .diff, é isso que você precisa, esse arquivo que você precisa para depois aplicar lá. Fechar todos aqui agora. Então, se eu entrar lá, cd DWM, meter aqui um ls, tem vários outros componentes agora, né, que são os pontos diff. E antes de fazer alguma coisa, eu vou fazer uma mudança bem sutil aqui. E o que acontece? Para a gente poder editar, vim config.def.h. Eu vou mudar antes de prosseguir
Cadê aqui? Se você quer trocar a tecla que está por Alt para a tecla Windows, que é justamente o que eu quero fazer antes de continuar, você vem aqui nesse Define Mod Key, apaga esse 1 e coloca o 4. Vou dar um ESC, WQ. Ainda não é tudo. Se tu meter aqui um LL, você vai perceber que esse config.def é diferente desse config.h. Agora, depois da primeira compilação, para que ele consiga aplicar as mudanças de fato, você tem que copiar esse config.def dentro desse config.h. Como é que você vai fazer isso? Você mete aí um sudo cp config.def.h para o config.h. Feito isso, vai lá, põe tua senha. E agora você faz a reinstalação. Sudo make clean install. Eu vou resetar aqui o meu DWM. E pronto, agora voltou a ser, agora é o padrão mesmo, que é a tecla super de verdade, né? A tecla do Windows. Agora quando eu falar a tecla super, vai ser a tecla do Windows. Antes era o Alt, porque esse era o padrão anterior do DWM. E antes de prosseguir, eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui uma pasta reserva. Make d colocar d res, ok? E vou copiar tudo, DWM, tudo o que está na pasta de DWM para essa pasta reserva. Isso é conveniente por quê? Porque às vezes os diffs pode dar alguma confusão. Então você tem sempre essa ressalva caso você tenha feito alguma besteira, entendeu? Aí você basicamente copia. Então você pode fazer uma administração via Git mesmo. Eu não estou afiado com Git ultimamente, então eu estou fazendo por esse método mesmo. Agora, como é que a gente aplica os patches? Cadê? Tá aqui. Para aplicar os patches, você tem que primeiro escolher qual patch que você vai fazer. Eu recomendo começar pelo Systray, porque, cara, essa é, na verdade, a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. E eu deixei o Systray para ser um dos últimos, deu uns erros, e ele tinha muita coisa cuja a aplicação manual dele, caso o patch falhasse, tem que fazer manualmente, era muita coisa. Então eu decidi refazer tudo, regravar, tentando com uma ordem diferente. Então, realmente, a questão do Systray e do Auto-Start parece que são aqueles que mais exigem trabalho. E a verdade é o seguinte, quanto mais virgem está o seu DWM, aparentemente mais fácil é para que a aplicação do seu patch tenha sucesso. Entendeu? Então, ao longo você vai colocando mais patches, pode gerar alguns conflitos. Então, vamos lá. Patch, isso, menos P1, coloca essa seta de menor que, e agora você vai escolher qual é o patch. DWM Systray. Aí, patching file, não apontou nenhum erro, foi tudo certo. Agora, como esse deu super tranquilo, eu só vou fazer agora uma demonstração, depois eu vou colocando todos os patches manualmente, eu faço uma única compilação, ok? Mas o aconselhável é que você faça logo a cópia, inclusive, de tudo que está aqui para aquela pasta lá do DWM reserva, justamente para evitar esses problemas. Vamos embora lá, sudo make... Opa, peraí, ele deu algumas alterações no config.def, então é bom você dar de novo aquele cp, sudo cp config.def para o config.h. Agora sim, sudo make clean install. Perfeito. Vou limpar aqui, vou dar um ls, vou resetar meu DWM. Perceba que agora o Systray do OBS está aparecendo. Então, é dessa forma que você vai aplicando os patches. Aqui um ls em tudo que está escrito diff. Já foi o Systray. Bora agora colocar o Auto Start. Então, bora lá. DWM. Opa. Antes disso, eu vou fazer uma coisa rapidinho. Vou dar aqui um cd.dwm. Vou dar um vim aqui rapidinho nesse Auto Start. Vou deixar comentado algumas coisas. Bem que quase tudo aqui, na verdade, já está comentado. A respeito desse background. Depois eu recoloco ele. Que eu vou manter só o Python. O Python é o compositor, ele adiciona transparências, etc. Eu vou chegar lá. Isso daqui é um esquema
para outras teclas de atalho. Assim, o Simple X Hotkey Demo é um aplicativo, uma aplicação bem interessante que você consegue guardar atalhos que você utilizava em algum talhão Windows Manager, você pode executar em outros. E é uma das coisas bem convenientes. É através dele que eu puxo, por exemplo, esse menu ou essas outras aplicações aqui, né? É tudo fork do ROF junto com esse programa. Então, realmente é bem conveniente. WQ. Vamos aplicar agora o... Opa. Vou aplicar agora aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou dar copiar tudo que está aqui para aquela pasta de reserva. Ok? Assim a gente tá se salvaguardando a respeito de algum erro. Então bora lá. Pet-P1 DWM Auto Start. Aí, parece que teve um dos 5 que falhou ali. Já tá começando a ter algumas peculiaridades. Então vou chamar aqui outros 2. Tá aqui um ls rapidinho. Aí. No caso, o que acontece? Assim que ele fez esses negócios, ele apontou um erro no dwm.c e ele salvou essas falhas para o arquivo cadê? Para o arquivo dwm.c.reg. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um bet aqui para poder visualizar. dwm.c.reg. Vamos ver aquilo que ele deveria ser acrescentado e que não foi acrescentado. Opa, quer dizer, vim, aqui a gente vai editar dwm.c. Esse código aqui vai ter mais ou menos lá para umas duas mil linhas de código, né? Então vamos aqui em variables. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou pesquisar. De static, caramba. Será que tá lá em cima, na verdade? Aqui perto da linha, 200 e alguma coisa. Eita, bora lá. Tinha que ter visto isso antes, bora lá. 237, então. Então temos aqui, por exemplo, você aperta a tecla de super, né, do Windows e vai mexendo aqui. 137. Temos que colocar esse static aqui. Static int, abaixo desse static void zoom, cadê? Aqui. Temos que colocar aqui nesse static void zoom aqui. A gente tem que colocar esse comando. Ctrl Shift C. Oh. Aqui uma inserção, Ctrl Shift V. Mas por precaução eu vou dar o seguinte, eu vou reduzir aqui rapidinho. Dar de novo o batch. Poder ver melhor. Ah, não tem espaço, beleza. U C play espaço e aí vai o resto. Ok, parece que essa parte bem foi aplicada aqui, bonitinha, né? Esse X0 Auto Start, meio que não precisava. Parece que beleza, parece que o que eu tenho que acrescentar são esses dois aqui de baixo. Estão aqui abaixo de Variables. Quem sabe faz ao vivo, é uma coisa mais complicada mesmo. Esses aqui realmente não existem. Por isso que, como os diffs eles trabalham dessa forma, eles veem aquilo que está antes e o que está depois e colocam justamente bem no ponto certinho. Por isso que dá erro, né? O Systray acabou causando esse erro aqui no reconhecimento do diff posterior a ele. Então, bora lá. Vou colocar esse static aqui. Ctrl Shift C.
Vou colocar ele aqui. Insert. Opa. Ctrl Shift V. Aqui, esse outro AutoStart aqui. Ctrl Shift C. Embaixo de Broken, onde é que tava esse Broken aqui? E embaixo de Broken eu ia colocar, mas isso aqui meio que não importa assim tanto a ordem, tá? Ctrl Shift C. Entendi, você vai perceber, isso aqui é aquelas declarações de variáveis estáticas, desde que esteja nesse ramo aqui, nessa seção, pelo menos para organizar depois a linha de raciocínio, não tem problema nenhum. Enfim, era basicamente isso que tava de errado. Então vou dar aqui o 2 pontos WQ. Agora parece que o patch está concluído, então vamos lá, sudo make clean install. A senha. Eu vou fazer um teste que é o seguinte. Eu vou... para você chamar o dmenu aqui, é o super IP. Ou, né, super ID era super P, só que houve algum conflito, realmente uma coisa a mais que eu esqueci de editar. Pera aí. Eu vou editar aqui no vim config.def. O que acontece? Eu vou trocar esse super P aqui. Vou colocar para chamar o menu o D. E vou colocar o D que era para tirar da master. Vou colocar o R. Vou aproveitar e tirar também. Cadê o C que é para fechar? Cadê aqui? Vou tirar esse shift. Me atrapalha. Vou colocar aqui Q. Não, WQ aqui. Agora sim. Sudo make clean install. Agora sim. Eu vou resetar agora o DWM. Na verdade, um pequeno erro aqui. Durante as edições, eu esqueci de especificar a pasta que ele vai ler, né, o DWMI, é justamente o ponto .dwm. Por não ter feito isso, ele fez alguma coisa errada, eu não sei porquê, mas ele colocou um background que eu às vezes costumava utilizar, inclusive, né? Eu vou usar aqui o fé rapidinho para .r, fé, isso. Para setar o preto. Eu coloquei esse preto que é justamente para se aproximar à experiência padrão que muitos de vocês vão estar tendo, né? Só é o seguinte, eu tive um problema. O que acontece na verdade é porque eu me lembro que isso aconteceu também na primeira vez. Eu não sei o que, cara. O AutoStart mais atualizado não estava funcionando para mim. Então, na verdade, eu apliquei o 2016. Então, o que que acontece? Eu vou pular para vocês a parte que eu faço isso manualmente, porque eu já mostrei aqui como é que faz, né? Só que agora com o de 2016 eu tenho certeza que vai funcionar. Então, assim, eu volto aqui e a gente aplica os outros patches. O patch de 2016 rodou liso, não teve nenhum erro. Enfim, vou dar agora o sudo make clean install. Resetar aqui o DWM. Vou fechar aqui. Aí. Isso aqui vai para 9. Então, percebendo aqui. Né? Teve outro probleminha. Eu tive que apagar o anterior e peguei o salvo do que estava no reserva. E o reserva não tinha feito as mudanças de teclas de atalho. Mas apesar disso, parece que as teclas do Auto Start funcionam bem. Porque eu tinha matado, né, aquele serviço e ele foi executado pelo Auto Start. Aí, viu? Ok, é o seguinte, agora com esses dois principais já aplicados, vamos agora aplicar o pertag, o gentboard e o centered nester. Esses costumam xaropar muito menos, né? Do que esse que faz uma modificação um pouco mais difícil. Então, bora lá. Dá um ls aqui nos .diff rapidinho. Então, bora lá. Patch -p1
Bora colocar esse DWM.62 Urgent Border. Opa, esqueci de colocar o maior aqui. Pera aí. Aqui, teve sucesso. Parece que está tudo bem. Como teve sucesso, eu vou fazer o processo de copiar rapidinho. Ver tudo que está lá. Copiar tudo para os reservas. Depois eu vou compilar tudo de uma vez só. Patch menos P1. Bora lá, falta o DWM centered. Parece que também deu outro sucesso sem rodoliso, sem nenhum problema. Agora o último que falta é o pertag. Tá aqui. Pertag. Realmente parece que os únicos que xaroparam mesmo eram o Auto Start e o Sys3. Esses daqui foram liso. Glória. Copiar tudo lá. Então, vamos ver se algum deles fez. Fez configuração no config.def. Então é bom dar aquele cp. Então bora lá. Sudo cp config.def para o config.h. Ok, bora lá. Sudo make clean install. Pronto, vou fechar aqui e vou reiniciar. Ah não, tem uma outra coisa que eu quero fazer. Não, vai, reiniciar. Bora ver, o pertag. Vou abrir um monte aqui e vou para 3, vou abrir um monte também. Aqui eu vou colocar M, que é master. Se eu voltar para cá, ainda continua. O pertag está funcionando sem problema. Agora, a Centered Master, ela fazia o seguinte, ela acrescentava outras duas formas de exibição. E como eu mudei as teclas de atalho do DWM para uma que não entrasse em conflito, porque eu já estava ciente qual era, que é o U. Se eu apertar Super U, assim como eu apertava Super T, Super U, ele mantém a mestre aqui no centro e coloca as outras de forma periférica bem aqui. Se eu apertar Super O, ela coloca a mestre no centro, né? Só que flutuante. E eu posso alterar o tamanho dela, apertando H ela vem apertando o L ela vai aumentando, né? E se eu apertar o U é a mesma coisa, só que ela não fica flutuante. Eu gosto dessas formas, né? Então vou fechar aqui. Outra coisa que é interessante de se fazer, que é justamente aplicar os patches para o ST. Como vocês podem ver aqui, patch, o ST é um terminal, realmente um terminal. Ele é eficiente, só que ele é muito simples. E eu tenho algumas opções dele que ele não tem, que eu gosto, que é, por exemplo, o scroll back. E eu quero adicionar, eu gosto de customizar, eu gosto de transparência no meu terminal, mesmo que seja uma transparência pequena. Então agora a gente vai colocar os patches nele, né? Então a gente vai aqui em ST Patches. O patch para você aplicar a transparência nele é aqui no Alpha. Vou abrir aqui. O Alpha. E o outro é o Scroll. Só deixa eu achar aqui. Scroll. Scroll back. Ué, cadê? Aqui. Scroll back. Então esses dois diffs que a gente vai baixar. Como esse aqui bate certinho com a versão atual do ST, eu vou usar esse daqui mesmo. Isso, bem aqui. Salvar. E aqui o do Alpha. Aqui, Alpha, salvar. Perfeito. Então é basicamente a mesma coisa que foi feita com o DWM. Vou aumentar aqui a fonte. Vou fechar essa monstruosidade aqui. CD aulão. ST. Vou dar aqui um LS. LS. Então a gente vê aqui, os diffs já estão aqui. O alpha e o scrollback. Aqui, alpha. Então é basicamente a mesma forma, cara, que a gente vai fazer. Então a gente vai lá, patch menos P1 menor que ST alpha. Aí ele fez sem nenhum problema. Agora eu vou copiar aqui. ST scrollback. Esse aqui também não teve nenhum problema. Isso que é bom, quando rola liso assim. Então, mesmo esquema do sudo cp
cpu config.def para config.h, põe a sua senha, sudo make clean install. E o que acontece? Essas coisas vão ser utilizadas agora, eu não preciso registrar o DWM, vão ser poder vistas aqui no ST novo que eu chamar a partir do ponto que eu fiz essas mudanças. Só que tem alguma coisa, no alpha, por exemplo, eu não executei ainda nenhuma transparência nele. Eu vou mostrar isso para vocês depois, vou recompilar ele. Mas o scroll, por exemplo, aqui um monte de ls. Aqui. Peraí. Deixa eu ver um... Aqui. Se eu apertar o Shift... Opa. Se eu apertar o Shift e apertar o Page Up, ele roda. Entendeu? Então é assim que funciona. Tem uma outra forma, só que... eu tinha que mexer lá manualmente, habilitar o scroll do mouse. Isso é outros 500, mas pra mim já basta esse scroll do Page Up e o Page Down, ok? Posso ver aqui rapidinho como é que era. Descobri aqui, o problema é que havia um outro patch além desse. No caso, para habilitar também o com mouse, eu tenho que aplicar esse patch aqui, né, que era o ST Scroll Mouse de 2022. É por isso que aqui não estava fazendo. Então, é basicamente aplicar aquele patch que vai funcionar também. Agora que eu quero entrar um assunto de outras customizações. A gente já aplicou patches, alguns manuais e outros não. Mas algumas coisas que é importante se enfatizar agora para outras partes. Queria falar aqui alguns. O Simple X Hotkey Demo, esse é um principal. Isso é uma coisa que eu acredito que todo mundo que mexe com Tile Window Manager deveria conhecer, porque isso vai te facilitar muito a vida. No sentido de que quase todo Tile Window Manager tem teclas diferentes para se organizar e aplicar suas ações, alternar entre as áreas de trabalho, às vezes mover as janelas, né? Alternar para flutuante ou estático. E o que acontece? Algumas coisas, como por exemplo o fork do Rolf que eu utilizo, ele usa outras teclas de atalho e você pode utilizar o Simple X Hotkey Demo para você setar essas teclas de configuração, e você usa essas teclas de atalho em qualquer Tile Window Manager que você quiser. Inclusive essas que eu utilizo aqui para usar esse fork do Rolf é justamente as mesmas que eu utilizava no i3. E esse fork do Rolf que eu quero apresentar para vocês está aqui, né, naquele link, nesse git aqui. Esse cara fez um fork do Rolf, né? Ele, no caso, é só você ter o Rolf padrão instalado, ele vai acrescentar algumas fontes, mas tem algumas coisas a mais. No caso, ele habilita você utilizar o Rolf através desses menus e também com outras aplicações, como apps, applets, que são configuração de terminal e etc. Ou terminal não, internet, às vezes até chamar aplicações padrões que você está acostumado, bateria. Cadê a bateria? Me esqueci qual que era que eu tinha colocado. Isso, controle. No caso aqui já está em 100% e está carregando, né? É um exemplo. E tem muitas aplicações de uma vez que o cara colocou e que são extremamente úteis. Então, no caso, se você explorar isso daqui, você pode aplicar. E eu meio que juntei essas duas coisas, entendeu? Porque para executar esses focos do Rolf, basicamente o que o cara tem aqui é um monte desses... todos os binários, né, desses programas aí que você, no caso, ele executa e chama cada um desses, junto com a customização setada. No caso, eu posso alterar essa cor, então é uma coisa interessante. E esses são os amortecedores. Por que eu coloquei isso? Porque isso quebra um galho para qualquer Tile Window Manager que você estiver migrando. Se você colocar muitas das teclas de atalho aqui, você não precisa se preocupar tanto com as configurações do Tile Window Manager que você está manuseando agora. Questão de fontes, porque é o seguinte. Deixa eu puxar aqui o Font Manager. Não. Font Manager. O
que acontece? Para você mudar a fonte, ou às vezes até colocar um símbolozinho que tem aqui, você precisa ter uma fonte instalada. E justamente para pegar, ver todos os caracteres dessa fonte que você tem instalada e colocar isso daqui. Isso daqui, Adventure, foi uma fonte que eu mesmo fiz para uma customização que eu estava fazendo no i3. Ficou bem interessante lá da Hora de Aventura. Mas o que eu tenho que mostrar é o seguinte. Aqui, Hack Ned Font. Gosto desse daqui porque ele tem um monte de símbolos, um monte mesmo. Então, basicamente, o que você faz? Eu tô aqui no meu CD, aulão, CD, DW. Se eu vim aqui no meu vim, config.def, eu posso justamente mudar aqui nessas tags, que é o nome, né, dessas janelas. Eu venho aqui e pego para mudar. Cadê? Pegar uma fontezinha aqui, o pai que eu tenho que achar mesmo visualmente. Vou colocar. Cadê? Tinha um do Brave. Aqui, pode ser o do Firefox. Copiar. Se eu vier aqui e copiar, por exemplo, aqui. Daqui, insert. Shift V. Colocar ali o navegadorzinho do Firefox, dar um WQ. Aquele processo de copiar de novo. Pera aí. Fazendo tudo isso sem aumentar, né? Sudo cp config.def config.h sudo make clean install e reiniciar. Perceba que agora ele mudou lá. O íconezinho lá parece só um pontinho, né? É justamente porque eu não fiz algumas outras mudanças que dizem respeito à declaração da fonte utilizada e o questão do tamanho. Mas você perceba que você pode manualmente colocar e fazer isso, né? Só que vai ficar um pouquinho feio. Então, para que isso não aconteça, você vem aqui na edição, você tem que declarar a sua letra bem aqui, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu abri aqui o meu arquivo de configuração que eu uso no meu dia a dia, né? Então, na questão de fontes, eu posso apagar isso daqui mesmo logo. Insert, eu vou aqui apagar. E aí eu coloco a fonte que eu gosto de utilizar, no caso é a Hacknet Font. Você pode usar também o Elson, só que o Elson só tem ícones, né? No caso eu gosto da Hacknet Font porque ela tem tantos caracteres normais, né? A, E, I, O, U, um monte de coisa, quanto esses caracteres que são ícones. É por isso que eu acho mais interessante aí essa proposta aí. A gente vem aqui, hack, ck, nerd, fonte, você coloca 2 pontos. Style igual a regular, que é de lá que eu tô pegando, né? Pixel size igual a 16, que realmente é uma coisa bem pequena, né? Então você pode caprichar aí no tamanho, vai ficar só um pouquinho maior do que esse aqui que tá. Pixel size, 2 pontos, anti-alias igual a true, 2 pontos, auto int igual a true. Eu não me lembro exatamente por que tinha alguns desses daqui, mas eu fiz, funcionou, então perfeito. Eu mantive a do DWM como monospace e algumas coisas aqui que foi o seguinte, eu pegava, né, a tag daqui e colocava justamente no lugar da aba, né, no lugar da tag para substituir o número por algum ícone. E como no DWM já está tudo disponibilizado na ordem numérica padrão, né, eu basicamente no meu padrão é justamente só ícones, já que eu me acostumei com isso. Mas aqui eu vou colocar só para mostrar essa diferença também da letra, quanto que ela vai mudar. Aí, o tanto que mudou. Para mim, eu prefiro assim. E realmente é uma coisa bem conveniente.
Agora, outras partes da customizações. O background, você pode fazer isso utilizando tanto o Fe quanto o Nitrogen. Isso você pode aproveitar justamente o Auto Start. Como eu havia dito, a gente utilizou o Auto Start. Eu tenho aqui, se eu meter aqui um LL, eu tenho ponto D, up, page down. Eu tenho aqui um ponto DWM e nesse arquivo cd DWM ponto DWM eu tenho meu arquivo de configuração auto start. Se eu vim aqui no vim auto start, aí eu faço declaração, né, do shebang, e aí eu posso setar aquelas mesmas coisas que ou eu podia estar colocando no meu teclado ou aqui no caso no meu auto start. E o Fe é uma dessas coisas. Vou colocar aqui o i, até porque eu vou mostrar aqui agora para vocês customizações utilizando o PyWall. O PyWall é uma aplicação bem interessante e que eu fiz uma mistura aqui justamente para automatizar, de certa forma, o processo de customização. E eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho na Article Repository, o PyWall. Aqui, o PyWall. Então, o PyWall, o que ele faz? Ele pega uma cor ou alguma janela com cor. Vou fechar isso aqui. Deixa eu ver aqui, vou cd imagens. Vou pegar uma aqui do Blue, cd Blue. Vou meter aqui um ls, qual que era mesmo? O nome era a tree, que era a árvore. O que acontece? O que faz esse PyWall? O PyWall, ele é um programa que ele trabalha da seguinte forma. Ele pega uma imagem e usa ela como uma paleta de cores. Ele extrai uma paleta de cores daquela imagem e aplica essas customizações em todos os terminais que estão atualmente ligados. Então vou colocar aqui, por exemplo, você coloca o AL, o parâmetro "-i", que é justamente para endereçar o lugar onde você está. Quer dizer, a imagem que você quer. Eu vou colocar aqui, tree. Ele processa e gera essa paleta de cores e muda o seu background. E o que acontece? Com base nessa paleta de cores, você pode declarar os arquivos do cache, que ele tem os arquivos de cache. Opa, peraí. Page... Ctrl Shift, cara. Com base nesses arquivos de cache, cadê aqui? NeoFetch. Você pode utilizar, se eu meter um NeoFetch aqui, você pode declarar ele lá e assim você utiliza essas coisas do PyWall no seu DWM. No caso, assim que eu vou abrindo aqui novos NeoFetch, assim que eu for abrindo novos terminais, ele ainda mantém a paleta de cores antigas. Só que se eu fizer esse aproveitamento dos arquivos de cache do que o PyWall gera, que está tudo em ls.cache.wall, que está tudo aqui, eu faço essa declaração nos arquivos .c de config, e assim ele utiliza essas cores como base para depois recompilar, e assim todos os novos terminais que eu abrir vai ter esse mesmo padrão de cores. Entendeu? E isso posso fazer esse ajuste não só para o ST, mas para o DWM como geral. Então é isso que a gente vai fazer. No caso, quais são aqueles que a gente vai utilizar? Tem aqui o DWM, o ALD menu, o DWM e o DWMST. Eu vou mostrar agora como é que faz isso. Então, aqueles que a gente ia utilizar eram esses, né? O Colors Wall, o menu, o do DWM e o do ST. E uma coisa interessante, pessoal, que vocês talvez devem ter percebido. Aqui agora, nesse terminal, alguma transparência. Você lembra que eu tinha recompilado o ST, mas eu não abri em um terminal novo? E, na verdade, mesmo que eu tivesse... Na verdade, eu abri. O ponto é que é o seguinte, como o fundo era um preto, a transparência meio que não faria sentido, uma vez que o fundo do terminal também era preto. E o PyWall, não sei porque, por alguma razão, ele tira temporariamente essa transparência dele. Mas isso a gente pode ver também nos próprios arquivos lá do ST, depois a gente reconfigura isso. Aliás, a gente vai fazer isso agora, porque eu vou pegar esses arquivos e eu tenho que fazer a declaração de cores nele por conta disso.
né? Porque justamente todos esses arquivos de caixa gerados pelo Paywall tem uma declaração junto com as cores utilizadas, e é isso que a gente vai explorar agora. Então, nesse daqui, vou dar um cd. Então, beleza, vamos lá, cd st vim.config.def. Liberation mono. Do ST eu posso manter essa mesma letra, tem problema nenhum não. Aí tá aqui. Weepos. Cadê o... Aqui, alfa. Ele já vem padrão em 80% de opacidade. O que eu me acostumei, na verdade esse é o mesmo valor que eu uso mesmo. A questão de cores, a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai fazer a declaração bem aqui através de um include. Deixa eu me lembrar aqui rapidão como é que era. Eu me lembro que eu tinha vamos lá dar um bet no config.h mesmo, que é o mesmo. E eu tenho que acrescentar a declaração daquele documento lá nos arquivos de cache. Funciona da seguinte forma. cd.cache uau. Se você vier aqui, então pwd, então a gente vai declarar aqui insert o include, né? Include a gente coloca entre aspas. E aí a gente coloca essa saída aqui. Só que a gente tem que selecionar o arquivo. Então, como aqui é o ST, esse arquivo aqui, colors wow st.h, Ctrl+C, Shift+V. E na verdade é uma coisa, a gente tem que meio que, ou a gente deixa comentado, né? Ó, esse aqui um D, e vamos dar um paste nele no outro lugar. A gente tem que deixar comentado a área onde há as cores padrão dele. É justamente aqui, Terminal Colors. No caso, você pode apagar, só que eu não recomendo. Opa. Peraí. Era paste, eu esqueci. Paste, justamente para recolocar aquilo que eu tinha tirado. E esse trecho a gente tem que comentar todo, né? Aquele que diz respeito à questão das cores. Então, esse trecho aqui a gente tem que realmente apagar, né? Justamente porque daqui a pouco o próprio arquivo do Paywall vai fazer essa substituição, né? Ué. Rapaz, que surra, hein? Insert, agora vai. Né, já que tudo está sendo declarado através desse elemento aqui. Perfeito. Então a estrutura foi imitada. Vou dar um sudo cp o config.def para o config.h. Sudo make clean install. Então, perfeito. Agora, bora checar. Opa. Se eu chamar outro terminal, mandar um neofetch, aí, as cores, depois de recompilar, já são padrão daquele mesmo do Paywall. Eu vou fazer o seguinte. Vou meter aqui um wall diferente, "-i", para que está em img, wallpapers 2, vou pegar um estilo cyberpunk. Vaporwave 6. O que acontece? É interessante essa proposta do Paywall, né, de extrair uma paleta de cores, só que nem sempre a paleta de cores é tão boa.
né? Então você tem que fazer uma mediação entre pegar uma figura por trás que você goste, mas também gerar uma paleta de cores bacana, entendeu? E nem sempre é uma dessas. No caso, eu gosto muito dessa imagem porque ela extrai uma paleta de cores bem bacana. Eu não recompilei, então a paleta de cores ainda tá antiga se eu chamar um novo. Então, bora refazer isso aqui. Antes de recompilar, eu vou fazer isso aqui também no DWM. Então, bora lá. Vim config.def. O que eu vou fazer agora? Basicamente, eu vou meio que comentar isso aqui mesmo. Por que eu tô fazendo isso aqui? Eu tinha 3 que eu já estava fazendo isso. cd wm batch. Vou relembrar aqui meu config.h. Então, basicamente o que eu havia feito, eu comentei todos esses esquemas de cores, que eram justamente as principais, que é utilizada por aqui. E também eu me lembro que eu editei aqui quais que eram chamadas pelo dmenu. Assim, quando eu chamar aqui, até essa cor do próprio dmenu vai estar editada. E eu vou mostrar para vocês usando o YouTube Fuzzy Finder. Então, primeiro a gente vai ter que comentar essas daqui, né? Aqui, essas 3 cores aqui. Insert. Aí. E após isso, bora colocar include p. Aí. Após isso, eu vou dar um catch aqui rapidinho. Colors igual DWM. O que acontece? Ele tem o normal foreground, que é para letra, normal BG, normal border, né? Que ele tem o comando que é aqui, nesse comando aqui, dmenu cmd, onde ele executa e ele tem essas cores aqui especiais para fazer parte do dmenu. Todo caso que eu vou utilizar aqui vai ser no NB, vai ser o normal BG. Cadê? C F fonte aqui NB, em seguida a cor dele. Vou esse daqui, normal BG, que vou deletar. Qualquer outro, norm foreground. Faz sentido aqui. NF, NB, aí cadê? Normal foreground, Shift-C, SB, provavelmente self, cadê? SB self BG e depois SF self FG. Self BG. Para esse course. Opa. CF. Perfeito. As edições foram feitas. Então eu vou dar aqui um WQ. CP do config.h. Opa. .def.h para o config.h. Lembrando que tem que ter o sudo aqui no meio. Sudo make clean install. O DWM foi compilado, falta recompilar esse daqui. Que é o ST, sudo make clean install. E é interessante também de fazer isso no próprio dmenu. E eu não fiz isso aqui, né? cd dmenu. Yes, bora lá. Vim no config.def.
Vou relembrar aqui como é que tava. Se me lembra que os meus arquivos originais estão aqui. No vim config.def. Declarei aqui e comentei isso aqui tudo. Realmente esse aqui é o mais simples. Search. Aqui, entre esse field. Então, bora lá, comentando tudo. E acrescentando. Aqui. Dou cp. Sudo make clean install. Acho que eu já fiz isso com todos. Eu vou fechar agora todos esses terminais. E vou mostrar aqui agora. Aí, perceba que até a aparência do DWM mudou. Ficou com essa coisa bonitona aqui, né? Essa bem cyberpunk até nas cores. A letra que a cor também mudou, que era um branco, agora tá bem com esse azul aqui, bonitão. Vou não, PGUp, mandar aqui um NeoFetch. Então, realmente, mudou muito a questão da aparência. E o que você pode fazer? No caso, eu tenho aqui um LS na pasta scripts. Eu tenho alguns scripts que eu fiz. Eu meio que automatizei todo esse processo para a minha máquina, com esse update da WM. O que acontece? Vou dar um cat aqui rapidão. Cat na scripts, update da WM. E basicamente, o que esse programa que eu escrevi faz? Primeiro, isso aqui eu estava usando isso daqui para utilizar para setar o background, mas no caso eu automatizei isso através do auto start. Mas o que ele faz? Ele basicamente entra nas pastas uma por uma e recompila elas uma por uma. Faz todo esse processo de cp do config, depois make clean install, e ele faz isso para todos os 3 programas. Eu vou deixar aqui exibido para caso vocês queiram ver. E o que acontece? Eu posso utilizar isso e aproveitar isso para semi-automatizar o meu processo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, chamo o meu paywall. Deixa eu pegar aqui uma outra imagem. cd img. Vou meter aqui um render. Vou pegar aquela que estava desde o começo, que era do Neo Genesis Evangelion, só que estava lá no México, né? Deixa eu ver o render aqui, vai aparecer ali devia aparecer a foto bem aqui. Isso, apareceu. Então tá, vou pegar essa foto daí. Então vou pegar aqui o wall, menos i, wallpapers 2, Neo Genesis. Pronto, ele mudou aqui a paleta de cores, só que o DWM ele ainda não mudou, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui e vou executar. Aqui eu vou para minha pasta home e executo ponto barra na minha pasta scripts update DWM. Ponho a minha senha. Ele vai recompilar todos os programas. Assim que terminou, olha, todos os programas foram recompilados. Só resetar o DWM e eu vou resetar agora. Pronto, as fotos lá de cima mudaram. As cores também foram alteradas e se adaptou ao sistema como é de fato. Uma coisa curiosa, rapidinho, mais interessante, eu mostrar isso usando aquele wallpaper antigo. Eu não quero saturar muito isso, mas bora lá. Wallpapers 2, o Vaporwave 6. Então, cd barra scripts update DWM, põe a senha. Ok. Pasta 2, esse aqui para 9, esse aqui para 8, esse fica aqui. Que é o D menu.
o dmenu ele também se qualifica, se habitua às mesmas cores que eu havia declarado, justamente por conta daqueles acréscimos nos códigos fontes, que ele aproveita os arquivos de cache do próprio Paywall. Então essa é uma automação bem interessante. E uma aplicação que vocês veem algumas outras diferenças do dmenu também é o YouTube Fuzzy Finder. É um programa à parte que ele pega com esse parâmetro "-d", ele utiliza o próprio dmenu para você poder fazer pesquisas no YouTube e ver vídeos por lá, né? Tem algumas dependências, tipo o próprio Fuzzy Finder, se você quiser ver umas thumbnails para fazer isso aqui no terminal também, você tem que precisar do Beelzebub, um negócio assim, bem engraçado mesmo. Mas você pode ver por aqui, eu vou colocar um F para a gente poder ver também os formatos do vídeo. Então deixa eu... Mas estou sem ideia aqui de vídeo, vou... João e Maria Chico Buarque. Eu tava escutando um dia desses aí. Aí ele vai, com o parâmetro "-f", acompanhado D, ele vai mostrar. Percebe que a cor daqui é diferente daquela roxa bonitona? Né? Ele mostra aqui então algumas opções lá do YouTube. E a cor daqui para selecionar é esse azul, né? Tem esse contraste diferente daquele roxo. Mas enfim, vou pegar aqui o primeiro. Como eu coloquei o parâmetro "-f", eu vou poder escolher eu troquei aqui para flutuante. Vou poder escolher o formato do vídeo, por exemplo, se é 360p, ele vê quais que estão disponíveis. E assim você pode ajustar, se você quer uma coisa em qualidade HD, ou às vezes você só quer ouvir um podcast enquanto faz outra coisa, você escolhe uma qualidade baixa. Né? E algumas coisas interessantes que eu não tinha falado sobre o DWM é o gerenciamento de janelas, que geralmente ele tende a manter uma proporção quando é em vídeo. Como assim? Eu vou chamar vários aqui, ok? Esse aqui de 360, rapidinho. Acho melhor esperar porque não queria deixar a música tocando enquanto não queria deixar a música tocando enquanto eu estivesse pesquisando o outro. Esperar um pouquinho. Será que é esse daqui? Vida de Brasileiro. Pelo menos essa animação aí que foi que eu peguei. Pegar a qualidade bem coisada mesmo, 240p. Esse aqui eu acho que eu peguei foi 400 ou foi 360. E vocês vão poder ver a diferença, né? De quando ele dropa. E o que eu vou mostrar com esses dois vídeos é uma coisa bem interessante, que é para algumas janelas que existem uma proporção certa, o DWM tende a manter essa proporção. Né? No caso, e é esse aqui o caso do MPV. Quando eu tiver as duas, vocês vão ver, vai ter um vão enorme quando eu colocar da forma padrão, que é mestre stack, justamente por conta de que o MPV ele não vai ocupar toda aquela janela, ele tende a se concentrar no tamanho do vídeo, onde ele já é setado. Por isso que eu coloquei aqui em ponto flutuante, porque ele tende a... Aí, percebe o vão? Por isso que, por exemplo, tem alguns patches que eu não me interesso tanto, que é justamente o patch de gaps. Eu não preciso tanto de gaps aqui no DWM por conta dessas coisas, apesar de que no i3 eu costumava usar. E essa é outra parte do comportamento dele. E a respeito de vídeos, ele tende a manter essa proporção original. Né? Eu puxei, ficou uma flutuante e ele ficou lá. Se eu apertar F, ficar flutuante, posso alternar entre as duas. Se eu apertar T, aquela lá vai ficar fixa o tempo todo. Para eu fazer ela retornar, é o Super Shift espaço. Se quiser puxar, Super Shift espaço também. Ele alterna isso. Então, qualquer dúvida, você pode explorar a respeito desses conteúdos. A maioria vai estar em inglês, né? Por isso que eu estou tentando aqui fazer algum vídeo, tutorial, justamente para suprir essa necessidade de produzir alguma coisa em português. E você pode analisar sempre o código-fonte. Vai se habituando aos poucos a respeito da linguagem C. Você pode ver que a forma com que ele é escrito é feita justamente para facilitar também o entendimento. A pessoa que coda, fica fazendo código, tem essa linha de raciocínio, né? É bem interessante mesmo. E é isso. A respeito do DWM Blocks, gente, o DWM Blocks é outros 500. Acho que eu vou fazer um outro vídeo completamente separado. Porque ele depende de alguns comandos específicos que você, pessoalmente, vai ter que criar ou adaptar a respeito do shell para aplicar e ter alguma saída aqui. Entendeu?
Aliás, no meu caso, o que que acontece? Aqui na minha pasta de scripts, os scripts que eu coloco para aparecer alguma coisa aqui, é esse script de hora, de memória RAM, cadê? E esse aqui de bateria, basicamente é isso. Ah, João, como é que você faz para conectar a internet? Eu uso o Network Manager TUI, né? E através dele eu faço essa questão da conexão com a internet. Como é que você vê a hora? Bom, posso usar o date, ou eu posso usar o TTY clock. Peraí, para fazer ele aparecer os segundos e centralizar. Né? Se você quiser ver, pode ser isso, mas como o DWM Blocks, eu consigo setar com que intervalo de tempo um comando vai ser utilizado e puxado de lá. No caso esse aqui, hora, todos esses daqui eu já mantive um link, né? Um LN lá numa pasta que esteja no meu path para que ele seja executável. Então eu posso colocar aqui, hora. Ele fica executando. Essa saída aí é o que aparece lá o tempo todo. E ela é executada todo segundo. Né? No caso, eu vou chamar aqui pelo dmenu meu DWM Blocks. E aí ele começa a puxar. Lembrando que os ícones, essas coisas, tudo foi puxado através daquele esquema de fontes do meu Font Manager. Eu meio que acrescentei esses ícones dentro do meu... por exemplo, aqui. Cat... Peraí. CD scripts, agora sim. Cat hora. Aqui não teve um ícone, acho que é porque esse daqui eu realmente aqui do reloginho eu coloquei lá no DWM Blocks. Mas aquele de bateria. Aqui um bat bateria. Eu usava o comando do ACPI, né, para pegar esse dado e de acordo com ele eu mudava a questão do íconezinho, né? E esse ícone eu ajustava justamente pegando lá do Font Manager. Se eu tirar aqui da tomada, em 10 segundos ele atualiza. Aí. E é esse aí o ícone utilizado para quando ele está fora da tomada e vai descarregando. Então isso são coisas que você vai escrevendo e vai ter que acrescentar aqui manualmente. Entendeu? Se você quiser ver coisas como, por exemplo, Wi-Fi, desempenho, você vai ter que pesquisar um pouquinho e escrever aí teu próprio código para colocar. Mas se bem que tem muitos conteúdos aí que você pode copiar, entendeu? Há muita coisa que você pode explorar e pesquisar em GitHubs da vida aí. O pessoal realmente disponibiliza muita coisa. A respeito das fontes que você pode instalar, eu tinha falado a respeito do Hacknerd Font. Vou fazer aqui uma pesquisa. Quase tudo está disponível no Art User Repository. Então, bora colocar aqui. Nerd Fonts. Para procurar alguma coisa tem que sair. Estou pesquisando. Aqui. Percebe Nerd Fonts, Nerd Fonts, Nerd Fonts, ele tem um monte. No caso, você só precisa daquela principal, que era regular, né? Tem um monte lá, pode ser um pouco desafiador achar. Aqui, fontes completes. Você pode procurar o padrão. Qual que tá aqui instalado? Aqui, Nerd Fonts Hack. Essa aqui que você precisa. Nerd Fonts Hacks e pronto, você vai ter todos aqueles ícones que eu exibi para vocês. E tem outra variedade de centenas aqui que vocês podem utilizar para poder explorar isso daí. Vamos lá, roteiro, customizações do firewall, background, as fontes. Eu acho que eu já expliquei tudo. Essa questão do ROF e do DWM, eu acho que vou ter que fazer outro vídeo separado porque realmente é muito conteúdo. Eu não tô acostumado a fazer isso, já tem 1h30 de 1h30 já. Já estamos aí com 1h30 de gravação e eu não tenho essa resistência toda para continuar. Até a próxima.